Oi, gente, eu quero começar esse vídeo falando para vocês que eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal, tá? Do propósito que eu fiz, eu junto com mais outros irmãos, acho que 15, se eu não me engano. Esse vídeo não é para você que não acredita na palavra de Deus, você que não respeita a religião do outro, as crenças, tá? Estou compartilhando esse vídeo aqui para pessoas que gostam de mim, né? Que acreditam na palavra de Deus e que podem pegar como exemplo não necessariamente para fazer o mesmo tipo de consagração, mas para que esse testemunho possa gerar em você o desejo de começar a buscar mais ao Senhor, separar um tempo de consagração, de jejum, de oração e se aproximar mais de Deus, tá bom? Vamos lá, como foi que começou, né? De onde surgiu isso? Um dia qualquer, né, eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo que eu precisava tirar um período de consagração. Tem algumas pessoas que têm um pouco de dúvida, tipo, como assim Deus falou com você? Como é isso, tal? Nunca tiveram essa experiência. Acontece que às vezes Deus fala de forma audível, como se fosse outra pessoa falando com você, e Deus também fala com você no seu espírito. Então, algumas pessoas confundem isso com um pensamento. Então, a gente precisa ter esse discernimento quando é o Espírito Santo falando com você e quando é um pensamento seu, né, normal. Então, eu senti o Espírito Santo falando comigo que eu precisava tirar esse período de consagração, mas eu relutei, até porque de mim mesma eu não faria esse tipo de jejum. Eu já fiz alguns jejuns ao longo da minha caminhada cristã, né, de 3 dias, meio período, né, e aí foram passando alguns dias eu relutando, meio que assim, fingindo que não ouvi nada, mas quando Deus fala com você, ele vai usando várias formas de confirmar aquilo que ele falou, e foi isso que aconteceu comigo. Eu vi uma live de um pastor na internet e ele estava falando de quê? Jejum de Daniel. Falando sobre jejum, a experiência dele, tal, e eu sentindo Deus confirmando comigo. Inclusive, eu encaminhei essa live que eu estava assistindo para o meu pastor. E aí depois ele me falou, Nai, eu nem cheguei a assistir aquela live. Porque no começo, quando o pastor da live citou o texto de Daniel, o Espírito Santo falou comigo, você vai pregar em cima desse texto. E assim aconteceu. Quando eu cheguei no culto da minha igreja, o pastor estava pregando sobre o texto do Daniel e citou o jejum, citou tudo. Aí, assim, e ninguém sabia de nada que Deus tinha falado comigo até então, e Deus só confirmando, confirmando. Aí eu ia para casa do pastor e falava, ó, eu tô sentindo que Deus quer que eu faça o jejum de Daniel. O meu pastor, a esposa dele, os filhos já tinham feito esse jejum muitos anos atrás, o jejum de Daniel. E ele fala que foi muito difícil, mas que ele não tinha onde guardar tantas bênçãos, sabe? Coisas que ele nem pediu, o Senhor deu e que até hoje ele via resultados desse propósito que ele tinha feito. Mas assim, ele não falava nada que ia fazer comigo. Eu falava, ai, tô atrás de pessoas para fazer junto comigo. Ele, amém, faça mesmo, tal. Ficou relutando. A gente deu muita risada disso depois. Porque ele ficou relutando, não queria fazer. E eu ali comentando com algumas pessoas mais próximas para ver se conseguia um incentivo a mais, né? Porque é bom você fazer com outras pessoas. Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo e eu avisei a todo mundo: se ninguém fizer comigo, eu vou fazer sozinha, porque Deus falou comigo, eu tenho que obedecer. Mas isso foi passando os dias, foi passando a semana e eu nada, nada. Até que, um certo dia, eles toparam fazer comigo e a gente decidiu abrir isso para os obreiros e depois para a igreja, para quem quisesse participar. Então, em uma reunião de obreiros, não, uma consagração de obreiros, o pastor falou que eu iria fazer esse jejum e quem quisesse poderia se juntar. Eu ia criar um grupo no WhatsApp para a gente se unir, para a gente orar junto, fazer tudo certinho. E assim foi. Alguns obreiros quiseram, depois ele falou com a igreja, alguns irmãos da igreja também quiseram. Eu sei que conseguimos juntar um grupo de mais ou menos 15, 17 pessoas, né? 2 pessoas acabaram desistindo de fazer, mas os outros continuaram firmes ali. Criamos o grupo, né? Fomos se preparando, o que podia comer, o que não podia. Para quem não entende, o jejum de Daniel, basicamente, né, a gente passa os 21 dias comendo frutas, legumes e algumas sementes. Nós tiramos o feijão, nós tiramos algumas coisas. Então, nós tínhamos uma listinha que a gente pesquisou do que podia e o que não podia, e a gente tirou todas as proteínas animal, né, ovo, carne, todo tipo de carne, peixes. Tiramos também o feijão, porque para nós o feijão é muito prazeroso, então não faria sentido o feijão permanecer, não seria tanto sacrifício assim. A gente só comia basicamente isso, frutas, legumes, enfim, teve todas as regrinhas. Talvez eu faça outros vídeos, se vocês se interessarem, mais detalhadamente sobre o processo da alimentação em si. Bom dia! Primeira manhã do jejum. Cortei aqui a melancia. Eu não lembro a última vez que eu tinha comprado melancia, que eu comprava pra Tel. Pra eu pegar assim, comer. Aí, provavelmente meu café da manhã vai ser melancia. Depois eu posso comer uma banana. O almoço, aqui, não sei como vai ser não. Lanche da tarde, lanche da noite.
Segundo dia de jejum, comprei umas coisinhas aqui. Não tô comprando em muita quantidade, que eu fico com medo de perder. Aí eu vou repondo mesmo. Amendoim, castanha que eu já tava comendo. Banana, mamão. Eu não como mamão. Eu não costumo comer. Eu não como nada disso. Mas agora eu vou começar. Abóbora também pra cozinhar. É claro que não é todo tipo de pessoa que está apta a fazer esse tipo de consagração. Anderson, por exemplo, meu marido, ele fez, só que o dele, ele fez de 10 dias e por conta do trabalho dele, ele colocou o ovo, que ele não podia ficar sem nenhuma proteína. Aí você pode estar pensando, tá, mas qual o intuito desse jejum? Assim como todo jejum, né, o propósito principal é que você fortaleça o seu espírito e enfraqueça a sua carne, para que você esteja mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Né? Então você tira esse período para se consagrar, para abdicar de coisas que te dão prazer. Né? Então, realmente, você vai estar ali mortificando a sua carne. Não é simplesmente, vou fazer uma dieta, vou fazer um jejum porque eu estou precisando emagrecer e desintoxicar meu corpo. Não. É um propósito espiritual. Tá? Então, tem vários tipos de jejum que você pode estar fazendo. Pode ser de um dia só, né? Um jejum de 24 horas. Eu não sou pastora, não sou a melhor a dar explicação para vocês bíblica sobre jejum e sobre esses detalhes. Eu estou contando a minha experiência, porque eu sei que muita gente tem curiosidade. O principal motivo é esse, para que a gente se aproxime mais do Senhor, para que coisas que estão retidas nas regiões celestiais, bênçãos que estão retidas, possam ser liberadas, para que a gente se fortaleça mais em espírito para guerrear as lutas da nossa vida. Então, assim, o jejum, para mim, ele foi fundamental. Não só para o meu corpo, porque eu me alimentei de coisas muito boas, mas também a questão espiritual. O Senhor tem aberto a minha visão. Inclusive, eu tive uma das visões mais fortes que eu já tive até hoje. Eu vi o espírito da morte. Eu tive força ali de repreender ele, no nome de Jesus. Quando eu tive essa visão no meu quarto, eu pesquisei a imagem no Google Anjo da Morte para ver se eu achava algo parecido e achei. O meu quarto ele ficou em escuridão total e apareceu esse ser, né? Não dava para ver rosto nem corpo, só dava para ver que era a silhueta de um homem, mas com uma roupa toda branca, com um capuz, exatamente como tá nessa imagem. Eu só não via asas. Eu não conseguia abrir a boca para falar, nem movimentar o meu braço, né, para levantar e repreender. Então, por pensamento mesmo, eu pedi ao anjo do Senhor que tirasse ele dali, né, que expulsasse ele do meu quarto, e então ele saiu. Desde o início do jejum, eu separei um caderninho onde eu anotei a data de início e a data final. Anotei pedidos de oração que eu tinha em todas as áreas da minha vida, de relacionamento, financeiro, espiritual, coisas que eu queria alcançar espiritualmente, né, com a graça de Deus. E eu tenho visto tudo isso se cumprir. Eu sei que é só o começo, porque o jejum, ele finalizou quando completou os 21 dias, mas tem muito mais coisa para acontecer daqui para frente e eu me sinto renovada. Meu espírito, ele está renovado. Foi um período muito difícil ficar sem alimentar. Gente, eu sou uma formiga. Eu amo comer doce, besteira, bala. Eu não parava, eu tinha preguiça de fazer uma salada, de descascar uma fruta. Eu só comia porcaria. Foi realmente um aprendizado, sabe? De morrer as minhas vontades. Eu acho interessante que no jejum você tem um autocontrole muito maior. Porque você tá vendo ali algo que você quer muito comer, mas você se determina a não comer. Então é isso que eu acho interessante, você poder comer tudo, mas você escolher não fazer. E assim também acontece na nossa vida cristã em relação ao pecado. O pecado está aí. Você tem livre-arbítrio para pecar, para fazer o que você quiser, mas você escolhe dizer não às vontades da carne, aos desejos pecaminosos. E é isso, o jejum, ele vai fazer isso com você, um domínio próprio. Terceiro dia de jejum. Tô comendo minha papa doida. Beterraba, aipim. Ai, tá gostoso? Então, né? Pois é, gente, parei no posto aqui rapidinho pra abastecer, mas era só pra dizer pra vocês que estou indo para um trabalho em outra cidade aqui, né? E esse é um dos trabalhos que está surgindo, que o Senhor colocou na minha vida, desde que eu comecei esse propósito. Então, assim, Deus tem aberto as portas. Eu recebi uma encomenda de mais de 300 chaveiros, né? Então, eu posso ver o agir do Senhor em todas as áreas da minha vida, física e espiritual. Eu tava ouvindo aqui no carro mesmo uma música que eu tenho ouvido muito durante esse propósito, porque não é fácil. Algumas pessoas já desistiram, outras nem tentaram. E essa música tem falado muito comigo, que é aquela: te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Então esse louvor eu tenho escutado muito e tem servido pra mim. E o que é que está acontecendo? E pela curiosidade, eles vão procurar saber que Deus é esse, que Deus é esse, que encheu a vida desse homem para ele estar tão transformado dessa forma.
vai ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia! E quanto mais ele vai repreender o demônio, mais ele vai repreender a macumbaria de feitiçaria. Ele vai casamento. Você foi escolhida por Deus e você vai ser usada na casa dele. Mas você precisa ser renovada. Você precisa dar mais lugar. Pode dar lugar. Pode dar lugar. Oi, gente. Mais um dia de jejum. Tô aqui me arrumando. Essa calça tá, ó, super folgada, minhas roupas tudo folgando, só que eu não acho que eu emagreci como eu achava que iria. Deu pra entender, né? As pessoas já estão notando a diferença, eu não falei nada no Instagram, nem nada, enfim. Mas já tem comentários, tipo assim, você tá emagrecendo, você tá comendo muito saudável e tal, né? Mas eu acho que ninguém desconfia que seja por esse motivo. E aí, agora eu vou fazer uma cirurgia na gengiva. E eu não sei nem como é que vai ser a alimentação depois disso. Só Deus é quem sabe. Mas seguimos firmes aqui no jejum. Não tá sendo fácil, mas já me acostumei. Quero levar esse estilo de vida mais saudável. Foi maravilhoso por isso também, né? E outras questões espirituais que eu vou falar com você também. Eu verei a boca, gente. Em pleno jejum. Boca operada. Aqui. Depois eu mostro. Já fiz, ó. Um caldo de aipim, que é o que eu posso comer, já que eu não tô podendo fazer mingau. Que saudade de um mingau. Enfim, se recuperar. E seguimos firmes no propósito. Calma. Operei a boca e acabei de descobrir. Aí eu fui perguntar pra médica, porque eu entendi que ia tirar os pontos com 7 dias. Aí eu fui perguntar à médica se ao invés de tirar na quarta-feira, eu poderia tirar os pontos na terça, porque é o dia que eu vou encerrar o jejum de Daniel. E aí, meia-noite, a gente vai se juntar pra comer carne. Aí eu acabei de ficar sabendo que não são 7 dias que eu vou tirar os pontos. São 14 dias. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Era pra eu ter feito essa cirurgia há 2 semanas atrás. Tipo, no começo do jejum. Mas aí deu errado no primeiro dia que eu marquei. Na segunda vez teve um apagão, não tinha energia, remarcou pra essa semana. Se eu tivesse feito no início do jejum, o que seria de mim? Sem conseguir comer castanha, sem conseguir... Nossa, era Deus me avisando, tipo, sabe, marca pra depois. Mas eu fiz essa semana e amém, glória a Deus. Né? Deu tudo certo a cirurgia, só essa parte da recuperação. É o jejum mesmo que não está fácil. Mas também está valendo muito a pena, porque o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes. E eu sou grata a Deus por tudo, por tudo. Vale a pena o sacrifício, sabe? Foi muito bom também a gente ter feito esse processo todo em grupo, porque a gente ia compartilhando as fotos dos pratos no grupo e dando risada, porque todo mundo dava risada das papas que eu fazia, porque assim, gente, foi uma prova para mim. Vocês não têm noção. Eu olhava assim, sério, eu vou comer o quê? Eu só vou comer folha, eu só vou comer verdura, sabe? Sem uma carne, sem um molhinho. E assim, hoje eu amo comer todo tipo de verdura. Hoje eu tô muito mais aberta a comer outras frutas que eu não comia. O meu corpo ele se sentiu melhor, o meu espírito ele se sentiu melhor, mas foi muito difícil. E assim, eu vejo que muitos cristãos, primeiro que acham que não precisa jejuar, não precisa orar, e Deus já me ama do jeito que eu sou, não querem se sacrificar em prol do reino, em prol de algo a mais, de uma intimidade maior com o Senhor, e ficam ali, vivendo só, os crente domingueiro. Eu já fui esse tipo de crente, porque chega um momento da sua vida cristã que você vai se acomodando ao ponto de que você acha que já está satisfeito. Tem pessoas que vão para a igreja ali, ouve aquele curso, aquela palavra e tal, seja aquele arrepiozinho, vai para casa e pronto, a vida dele é essa com Deus, tá tudo ótimo, ele já está satisfeito. E tem outras pessoas que não se acomodam, que querem sentir mais. Sabe, quando eu lia na Bíblia que os homens tinham visão de que profetas tinham revelações muito específicas da parte de Deus, que enfermos eram curados, eu falava, Deus, eu quero provar isso. Como é que eu faço para chegar nesse nível de intimidade? E aí eu fui tendo mais sede de buscar, de me aproximar. Foi isso que aconteceu comigo. Mas teve um período da minha vida que, para mim, eu estava satisfeita com o básico, com o mínimo, sabe? Não precisava mergulhar no rio do espírito, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde os cristãos não creem mais nos dons espirituais, acham que não precisa falar em línguas. Ai, para que falar em línguas? Para que subir um monte para orar se eu posso orar dentro da minha casa? Deus me ouve em qualquer lugar. Não querem se sacrificar, não querem se entregar, sabe? Para ter uma intimidade, para ter novas experiências com Deus. E é esse o intuito de eu fazer esse vídeo contando esse testemunho, é para que cristãos que possam assistir aqui esse vídeo, Deus possa incomodar você a viver um tempo novo
um tempo de outra realidade espiritual, que você comece a enxergar as coisas de forma que você nunca enxergou. Aí tem pessoas que falam, não, eu não quero ver o mundo espiritual, eu tenho medo e tal, prefere viver na ignorância. Só que tem coisas que às vezes entram na sua casa, acontecem na sua família, porque você não tem visão aberta, porque você não sabe, não enxerga o que está acontecendo. Então nós, como cristãos, temos que buscar sim unção, graça, poder de Deus, sabe? É você realmente chegar no lugar e os demônios estremecerem, quererem correr dali. Então, assim, ter visão espiritual, gente, é muito importante. Tudo que o diabo quer é que você tenha medo, é que você não queira estudar, saber como o mundo espiritual funciona, porque a sua ignorância é um prato cheio para o inimigo, né? Ele prefere que você não saiba nem que ele existe. Se você não acreditar que o diabo existe, para ele tá ótimo, sabe? Ele gosta disso aí, que você viva na ignorância, que você não tenha visão aberta, que você não tenha unção, porque assim você não vai incomodar o inferno. Você sendo um crente normal, você não incomoda ninguém. Agora, quando você começa a buscar de Deus, quando você começa a enxergar o mundo espiritual, repreender demônio, aí você vai incomodar. E os levantes vão acontecer sim, a perseguição vai acontecer. Às vezes, quando você decide se posicionar, você fala assim, estava tudo bem. Foi eu me posicionar, foi eu fazer um jejum, foi eu coisar, parece que as coisas apertou, porque o intuito é esse. O inimigo ele vai tentar frear você, parar você, te paralisar, deixar o medo tomar conta de você para que você volte para onde você estava. Mas lembre-se que você está do lado vencedor. E se você está em Cristo, se você está firmado, as lutas vêm, as provas vêm, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que te chamou, que está te levantando. Então depois você vai se sentir mais forte. Por mais que as lutas venham, você já vai ter força para guerrear. Você não vai sair perdido, a sua casa não vai ser atingida. E você vai começar a influenciar outras pessoas. Vai salvar a vida de muitas pessoas, entendeu? E é isso que o Senhor quer. Ontem, meia-noite, eu estava na casa do pastor, junto com a missionária, minha irmã do coração Daphne. Ela já estava preparando aquele feijão adubado que a gente estava com muita saudade de comer, para que a gente entregasse. Então, nos ajoelhamos, oramos ao Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa família. Olha aqui, gente. Olha aqui, que está nos preparando. A prova é grande, mas a vitória é maior ainda. Encerrado o jejum! Eita, glória! Glória a Deus, a vitória é grande! Como é, Daphne, a emoção de voltar Gente, eu tô emocionada, nem lembrava mais do sabor da carne, não é? missionária. Delícia. Feijão bom, não é? Oi. Farinha, gente, tu tá doce. E aí, pastor? A emoção? A emoção, meu irmão, é grande, é grande. Ó, nunca mais um feijãozinho. Com carne de sertão, carne do sol, só pra glória de Deus, Jesus. Ô, glória! Diga aí o que você mais comeu nesse jejum. Batata doce. Eu comi muito milho. Eu tava comendo mais milho que as galinhas. Milho, pipoca, Milho. Banana, Batata a doce. banana. caldo de aipim. Vai passar Não, caldo de aipim eu não quero conta. Ai, caldinho que eu gosto. né? Eu gosto, mas comi tanto. Foi demais, Daphne. Oxi. Tudo agora você gosta, até de café você gosta. Já pipoca. Já pipoca, dá pra tirar umas férias. Não, ficou bom. Se engasgou, bicho. Ai, se engasgou. Não sei se quando eu vou fazer outro jejum desse. Hoje eu entendo o pastor porque não queria fazer, porque realmente é muito difícil. Mas se Deus falar com você, faça. Faça porque vai valer a pena. E você não precisa começar a fazer esse jejum de 21 dias, por exemplo. A gente tem como base o jejum de Daniel, mas que, né, cada jejum é específico, cada pessoa pode fazer de uma forma. Se você é louco por chocolate, tem compulsão por chocolate, e tirar o chocolate, né, e se consagrar ao Senhor, eu tenho certeza que você já vai ver resultado. Começa com jejum de meio período, começa jejuando um dia, 2 dias, né, e vai ali abdicando de alguns prazeres seus em prol de uma vida espiritual mais intensa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar. Quem sabe eu faça outros vídeos. Quem sabe até eu chame o pastor para fazer um vídeo com ele falando mais a fundo a respeito disso, tá bom? Compartilha esse vídeo, envia para os seus amigos, curte aqui, se inscreve no canal. Eu não costumo estar postando vídeos aqui no canal, mas como esse vídeo ia ser um pouco mais longo, eu decidi fazer, tá bom? E é isso. Deus te abençoe.